paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para dar mais uma aula sobre batalha espiritual, sobre nossos direcionamentos de batalha espiritual que Deus tem dado através de nós. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e divulgue-os perante as suas redes sociais. Compartilhe com os seus membros aí, com seus amigos, com seus familiares, ok? E deixe os seus comentários, que isso é muito importante para nós. Tá? Nós vamos falar sobre batalha espiritual numa série de vídeos que nós estamos fazendo. Já falamos sobre prisões espirituais, já falamos sobre santidade. E hoje nós vamos estar falando sobre espíritos, transferências de espíritos. O que são transferências de espíritos? Como elas ocorrem? Por que elas ocorrem? Como cancelar e impedir que essas transferências, que esses espíritos se transfiram. É possível o espírito sair de uma pessoa, entrar em outra, pular de uma pessoa para outra, vir com contaminações? Sim, é possível, meu querido. Uma pessoa, por exemplo, que use drogas, que esteja no álcool, que esteja em pecados de prostituição, ela pode vir a contaminar uma outra pessoa? Sim, pode. Existe algo no mundo espiritual que se chama transferência de espírito. Como isso ocorre? As transferências de espíritos ocorrem por indução, ou seja, uma pessoa é induzida a fazer e a cometer os mesmos erros que outras pessoas cometem. No mundo físico, pode-se chamar isso de influenciar outra pessoa, entendeu? Mas são transferências de espíritos. Exemplo, por exemplo, seu filho é uma pessoa correta, o filho da sua vizinha, o seu parente, pessoas que você conhece, tem um momento da vida que elas são corretas, estudiosas, tiram boas notas, se desenvolvem muito bem no trabalho, mas conhece uma outra pessoa e de repente começa a ver mudanças no caráter, no comportamento dessa pessoa, na posição, no falar, no agir, e problemas começam a acontecer dentro de casa, na família. A pessoa que era calma fica nervosa, a pessoa que era tranquila fica hostil, se isola, não quer mais conversar. Por que ocorre? A convivência com essa pessoa, a influência dessa pessoa no mundo físico, sim. Vão dizer que é a convivência com fulano, a influência do Beltrano, mas na verdade o que acontece? Um espírito que está agindo através daquela outra pessoa, está influenciando esta que era correta, esta que agia bem, esta que era calma no trabalho, na escola, no colégio, na faculdade, a cometer os mesmos erros que aquela pessoa faz. Esse espírito, que é um demônio, ele vai agir induzindo essa pessoa. Por quê? Porque primeiro cria-se um laço de amizade, cria-se um vínculo, e através desse laço, desse vínculo, há uma influência dessa pessoa. Há algo que comece a mudar a postura, a contaminar esta pessoa. Aí a pessoa que estava limpa, que estava tranquila, passa a fazer coisas erradas, ou seja, passa a repetir os mesmos erros que aquela pessoa. Nós conseguimos ver isso muito na área dos jovens com relação às drogas. Conhece um amigo no colégio e esse amigo cria uma amizade, cria um vínculo com essa pessoa e de repente o comportamento do jovem muda e por mudar o comportamento ele é apresentado às drogas e ele acaba usando drogas. Isso é influenciação, isso é uma transferência de espírito. Isso é o demônio que age numa pessoa, passa a agir na vida da outra. É uma influência espiritual. Um dos grandes motivos que nós vemos que gera muita transferência de espírito é na área sexual. Na área de sexo. Por quê? Porque a gente vê, quando a gente sai e começa a analisar os casos, nós conseguimos ver que o sexo ilícito cria uma dependência emocional e física e traz contaminações. No mundo espiritual, ambas as pessoas passam a ser uma só. Existe uma transferência de espíritos malignos na área sexual que contaminam. O sexo ilícito traz sujeira espiritual para a vida de uma pessoa. Existe, por exemplo, em certas seitas que são ministradas às pessoas
que elas fazem um ritual, e dentro desse ritual, elas ficam isoladas um certo tempo, e existe uma transferência daquele que vai ser o espírito que vai conduzir ela a boas coisas, a fazer boas ações, mas é um demônio. E essa transferência desse demônio se dá num ato sexual. Existem certas seitas esses rituais, né? E o sexo ilícito, ele permite que esses demônios tenham um livre acesso. Em 1 Coríntios 6, de 15 e 16, fala que o homem que se prostitui forma um só corpo com a pessoa, com o parceiro. E isso, como isso se prolonga, como isso se contamina os outros. Aí a pessoa sai, vai a um bar, sai do trabalho, vai a um bar, conhece uma outra mulher, sai com essa mulher, um homem no caso, e acaba numa noite de sexo. E depois ele volta para sua casa e no dia seguinte vai ter um relacionamento com a sua esposa. E as coisas dentro desse casamento começam a se conturbar, começam a criar brigas, começa a gerar uma falta de intimidade, porque ele está se suprindo, porque essa pessoa se formou um vínculo de uma só pessoa, como dizem em Coríntios, com essa outra pessoa, do lado de fora. Houve uma transferência de espírito aí. E essa contaminação vai fazer com que se crie uma prisão, que um ficará aprisionado ao outro. Isso se chama uma ligação de almas, onde um passa a depender do outro. E o casamento começa a ter problemas na intimidade, no relacionamento, na conversa. E isso passa a gerar muitos e sérios problemas com a família. Porque o que era usado para influenciar a pessoa conseguiu levá-la. O Espírito usou uma pessoa para levar esta pessoa a cometer esse pecado. Abriu-se uma legalidade e houve aí uma transferência do demônio de um para outro. Ele tem um livre acesso. A palavra diz em 1 Coríntios 7,14, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Ou seja, o marido ele é santificado no convívio com a sua esposa, e a sua esposa, que é incrédula, é santificada com o marido. Ou seja, quando acontece isso, não é para se sair brigando com a esposa, o marido com a esposa com o marido. O que vai mudar essa situação, o que vai tirar essa legalidade dessa transferência de espírito, é o que diz em Coríntios 7,14. Quando o marido é incrédulo, o que irá santificá-lo será a esposa, se a esposa for uma seguidora do Senhor. No caso contrário, se é a esposa, o que vai se santificar a ela é o marido, se o marido for um seguidor do Senhor. Para que acabe a legalidade desse demônio, dessa transferência, é o convívio, é o amor, é a compreensão e não a discussão, porque a nossa briga não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Um santifica ao outro. Não é a discussão que vai resolver isso, não é a briga. É o servo que leva o outro a entender, através do amor, é ser luz, sendo verdadeiramente cristão, orando pela Deus dar a direção de conserto da situação, mostrar o seu amor pela outra pessoa, ou no caso de um filho que vai para as drogas, não é proibindo, não é querendo permanecer com esse filho dentro do quarto trancado, não é, vou te mandar para fora, estudar fora, alguma coisa assim, porque já vimos casos assim, não. É o amor, é a direção que Deus dá, é amar, porque o amor vence as trevas. A luz sempre vencerá as trevas e você é luz, porque Deus te fez luz. Um exemplo de transferência de espírito que eu posso comentar com vocês, um homem que era policial, começou a ter um abuso da sua autoridade como policial e começou a cometer homicídios, a matar pessoas porque elas estavam erradas. Ele passou a ser um justiceiro e esse espírito de morte entrou dentro da casa dele.
E por ter entrado dentro da casa dele, um dos filhos dele começou a ter reações diferentes, começou a ficar violento, até que esse menino cometeu suicídio. Isso não parou aí. Esse espírito seguiu adiante, esse demônio seguiu adiante, e o outro irmão mais velho não aceitava que o irmão tivesse morrido daquela forma, não aceitava que o irmão tivesse cometido suicídio, e aquilo foi tão forte dentro dele, que ele também cometeu suicídio. Houve uma transferência desse espírito, desse demônio, de uma pessoa para outra. Vocês estão entendendo? Isso é sério. Isso é sério. Isso causa uma dependência física e espiritual naquele erro. E essa dependência faz com que a família comece a sofrer. A família comece a ter um momento de dor, de angústia, porque ela não acha uma direção. Como que vamos achar? Buscando no Senhor, meu irmão. Buscando as direções no Espírito Santo. Orando. Não é brigando, não é discutindo, é orando. Porque Deus vai dar a direção, vai trazer pessoas para te instruir, vai trazer pessoas do reino para colocar em você um entendimento do que está acontecendo. O amor vai derrubar, o seu amor vai derrubar essa situação. Existem tipos de transferências. Transferências, por exemplo, por mentira. A mentira é uma contaminação que traz uma transferência, um demônio que vai passando de um por outro, porque as pessoas passam a acreditar naquela mentira que está sendo contada. E isso pode levar até mesmo à morte. O pai da mentira é o diabo. Se uma pessoa mente, quem é o senhor dela? Se uma pessoa vive fazendo uso da mentira, isso é normal? Às vezes a pessoa cria uma mentira e ela passa a viver aquela mentira. Ela passa a acreditar naquela mentira. Transferências de espíritos pela mentira. Transferências de demônio pela mentira. Isso cria uma dependência da pessoa a viver contando mentiras. Aí fala assim, a mentirinha branca não faz mal. Não, porque a mentirinha branca de hoje, né, a mentirinha que não faz mal, que é pequenininha, vai aumentando, aumentando, aumentando e perde proporções. Ao ponto de chegar a prejudicar e muito. Se você mente, quem é o teu Senhor? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se uma pessoa mente, a quem ela está obedecendo? A Deus ou ao diabo? O pai da mentira é o diabo. Eu já vi, irmãos, ministérios inteiros serem destruídos porque houve uma divisão por causa de mentiras, por causa de erros que não se falaram a verdade. O espírito da mentira causa divisão. Porque aquele que é de verdade jamais será enganado. Porque a palavra de Deus diz que os meus filhos jamais serão enganados ou confundidos. O próprio Espírito Santo vai testificar a você o que é verdade e o que é mentira. Vamos ver na Bíblia alguns casos da transferência do demônio da mentira que agiu. No caso de Abraão, a mentira que diz lá em Gênesis 12:10. Primeira mentira de Abraão, quando ele está no Egito e fala para a esposa dele mentir, que é a esposa dele, que Sara é a esposa dele. Ah não, você não é minha esposa, minta, você é minha irmã. Isso gerou consequências, isso gera consequências. Depois teve uma outra situação, que ele mente de novo com relação ao mesmo assunto, está lá em Gênesis 20, de 1 a 5. A mentira que ele faz ela cometer de novo no mesmo assunto, você não é minha esposa, para Abimeleque. Isso traz um abismo traz o outro. E qual que foi a consequência disso? A mentira de Isaac, como diz em Gênesis 26, de 6 a 9, prestem atenção no versículo 7 dessa palavra. Que Isaac fala para Rebeca dizer que ela é irmã dele.
transferência do espírito da mentira. Na primeira mentira causada por Abraão, quando ele estava indo para o Egito e mandou Sara mentir a Faraó. Outro exemplo, transferência de demônios de espírito pelo poder da palavra. Ou seja, pela indução. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Pelo poder da palavra. A tua palavra tem poder, meu irmão. Deus fez o mundo falando, e haja luz, e se faça isso, e haja aquilo. Da sua palavra, da sua boca, pode ser proferidas bênçãos e maldições. Existem demônios que são transferidos pelo poder da palavra. Um exemplo bíblico em Números 13, 25, quando Moisés manda os espias irem vigiar a terra, e eles viram o que Deus falou, que a terra era uma bênção, que na terra seria mesmo uma terra que mana leite e mel, porque a Bíblia fala, cachos de uvas grandes, uma terra farta com grandes plantações, uma terra cheia de bênçãos. Eles viram e eles sabiam, porque Deus já havia falado que iria levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Mas através da palavra deles, o Espírito se transferiu a eles de um para o outro e começou a levar uma notícia com medo, com intimidação, com fracasso. Não, mas tem gigantes. Eles deram mais atenção. Aqui, esse Espírito falava na mente deles do que o que eles viram. A consequência disso, 40 anos isolados no deserto. Toda transferência de demônio, toda transferência de espírito traz uma consequência, até que seja cancelado isso. Isso é sério. Isso é sério. É por isso que tem pessoas que oram, que vão às igrejas, que fazem propósitos, que jejuam, mas o que acontece? Elas não conseguem identificar porque a casa delas está triste, porque a família delas está no erro, porque o filho está assim, assado, desse jeito ou daquele. Transferência de espíritos. Isso existe. Ananias e Safira, como dizem Atos 5, né? Entraram em acordo entre eles. O problema ali não foi o dinheiro, mas foi a ação. Um fez o outro mentir. Olha, vamos entrar no acordo aqui, vamos dar tanto e falar que foi tanto. A palavra de confirmação da esposa, quando chega ali perto de Paulo, que Paulo pergunta, vendestes a propriedade por tanto? Sim, vendemos. O espírito da mentira que estava no marido a influenciou a concordar na mentira dele. A consequência, a morte. Fileto e Himeneu, através da palavra de heresia, do espírito da mentira, começaram a pregar, a mexer na fé das pessoas. Como diz em 2 Timóteo, com relação à ressurreição, queriam enfraquecer, mexer, contaminar a fé das pessoas. Ou pela palavra de persuasão, em Marcos 15, são vários exemplos na Bíblia de transferência de espírito. Em Marcos 15 fala o quê? Que através da palavra do sacerdote jogada ao povo, a multidão começou a gritar, liberte Barrabás. E quem crucifica? Jesus. Espíritos de contaminação, de influência. Como você quiser chamar. Mas a transferência de espírito existe. A transferência de espírito acontece. Mas aqueles
que são de Cristo Jesus jamais serão confundidos ou enganados. Porque o Senhor mostra quando há um espírito maligno agindo. O que vai fazer isso mudar? Não é brigar, como nós falamos no começo, meu querido. Existe uma aula completa sobre isso. Não é sair brigando, querer fazer as malas e ir embora, não. É o amor. O amor muda toda a situação. Por isso que Jesus falava, amai uns aos outros, porque quando nós amamos o nosso próximo, amamos aqueles que estão próximos a nós, nós vamos lutar para que ele seja bênção. Porque Deus transforma a maldição em bênção desde que alguém se posicione para levar a bênção até aquela pessoa. Transferência de espírito pelo autoritarismo, outro exemplo. Temos vários exemplos na história, na Bíblia. Hitler, que induziu uma nação inteira como a Alemanha. Um demônio usando Hitler ali. E ele começou a pregar, nós, povo alemão, somos uma raça ariana. Somos uma raça puríssima. E o mundo deve se render a nós. E a Alemanha começou a acreditar nessa mentira. Começou a acreditar nisso que ele induzia as pessoas. Aí vem a Primeira e a Segunda Guerra. E há uma noite que toda a casa de um judeu, toda a sinagoga, as vidraças foram quebradas. Essa noite chamou a Noite dos Cristal, Crystal Night. O que é isso? O povo alemão, que se achava uma raça ariana, junto com o exército, começaram a depredar, a atacar as residências e as sinagogas dos judeus, porque ele começou a falar que o judeu era um povo ruim, que o judeu não podia estar na Alemanha, que o judeu estava trazendo atraso para a Alemanha, e nós, como raça ariana, temos que terminar com isso. A Crystal Night, que foi onde começou o envio dos judeus para os campos de concentração. Transferência de espíritos, de demônios, influência. O demônio passa a influenciar as pessoas no erro, no caos. Em Esther 3,15 nós vemos a mesma coisa. Assuero sendo influenciado por Ramã a liquidar com o povo judeu, com o povo de Deus. Assuero sendo influenciado a comandar todo mundo à morte. Mas houve a vitória, porque o amor de Esther pelo povo fez com que ele fosse conscientizado da verdade. Ele não cancelou o decreto, mas ele deu autoridade ao povo para lutar e para vencer. E foi o que aconteceu. E vários outros exemplos. Salomé, que induz Herodes a matar João Batista. Transferência de demônios, de espíritos malignos, que agem através da mente, da palavra de autoridade, como é nesse caso, que agem pela mentira, que agem pelo autoritarismo. Transferência de espíritos malignos, que estão presentes muitas vezes até mesmo dentro das igrejas. É verdade. Como fazer isto terminar? Indo ao Senhor, meu irmão. Indo ao Senhor, minha irmã. Buscando a direção. Buscando ser um líder verdadeiro. Porque verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que nós temos deixado Jesus ministrar no nosso coração? Ou temos deixado os espíritos malignos falar a nossa mente? E colocar sentimentos nos nossos corações que não são de Deus?
transferência de espíritos, influência de espíritos malignos que nos levam a tomar posturas e atitudes que não são de Deus. Existem vários tipos de transferências. Nós temos uma aula completa sobre isso. Por imposição de mão, por indução de pais. O pai é de uma seita, o filho também tem que ser. O pai age de uma forma, meu filho também tem que ser. Eu vou educar o meu filho na pancada, porque na pancada eu fui educado. Eu vou educar na surra, porque assim eu fui educado. E muitos outros. Espíritos malignos que agem através da mente, do sentimento, que se transfere de uma pessoa para outra. Verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar. E será que nós temos deixado que essa palavra se cumpra nas nossas vidas? Busque a direção. Peça para Deus te mostrar se tem algum espírito que está se transferindo de uma pessoa para outra. No seu convívio social, no meio da sua família, nas pessoas do seu trabalho. Eu vos dou autoridade e poder, diz o Senhor, para expulsar os demônios. Não é só expulsar, é fazer com que eles não tenham mais legalidade. É fazer com que eles não venham a agir mais. Nós temos que passar a usar a autoridade de Deus, mas primeiro nós temos que nos santificar para isso. Nós já temos um vídeo aqui de uma aula nesse Ministério de Guerra que fala sobre santificação. Busque aí, busque no YouTube. Santidade. Porque nós nos aprisionamos. Tem um outro que fala sobre prisões espirituais. Busque, se instrua. Compartilhe essas informações, passe adiante. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão buscando por respostas como estas e não sabem. Mas Deus está te dando conhecimento para agir. Porque você tem a autoridade de Cristo. Farão as minhas obras e farão maiores do que eu as fiz. Deixa o Senhor te induzir, te conduzir. Deixa o Senhor te mostrar qual é o caminho. Porque aí Ele vai te mostrar qual o espírito maligno que tem agido, às vezes, no nosso pensamento, na nossa mente. E nós transformamos isso em sentimentos, e age por uma contaminação de um pensamento que entra na mente sobre uma pessoa. Ela fez isso com você, ela está errada. Tire satisfações. Aí, não é tirar satisfações, cria-se uma briga, cria-se momentos de isolamento, eu não falo mais com ele, eu não quero mais ele perto de mim, está errado. Perdoai uns aos outros como eu os perdoei. Perdão quebra essas transferências. Porque Deus, meu querido, quer te usar de uma forma poderosa. Quer fazer com que você seja luz no meio das trevas. E você sendo luz nas trevas, sabe o que vai acontecer? Os espíritos, os demônios, faz as malas e bate em retirada. Não permita que isso continue. Porque nas minhas orações eu peço, na minha oração, que Deus venha te mostrar a verdade. Que Deus venha te mostrar o mover dEle. Que Deus venha mostrar o que está de oculto, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E você vai começar a identificar quais os demônios, os espíritos que andam agindo no secreto, né? Que andam agindo escondido, até mesmo dentro da sua própria casa. A palavra de Deus diz que os primeiros a se levantar contra nós que buscamos o reino são os da nossa própria casa. Mas a palavra de Deus também diz que tu e tua casa me servirá. Então vamos buscar e fazer para que essa palavra se cumpra. E para que o amor reine, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, fique na paz, estamos sempre juntos. Compartilhe esse vídeo, porque essas informações são importantes para muitas pessoas que a estão esperando. Fiquem na paz, meus irmãos, Deus os abençoe.